Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. As datas da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos. Os estudantes deverão se inscrever entre os dias 6 e 17 de maio pela internet. O valor da taxa de inscrição ainda não foi definido, mas no ano passado foi de R$ 82. Os estudantes interessados poderão pedir isenção da taxa de inscrição entre os dias 1º e 10 de abril. No mesmo período, os estudantes que conseguiram o benefício do Enem 2018 e não compareceram às provas precisarão justificar a ausência para não pagar a inscrição do exame neste ano. Pode pedir isenção da taxa de inscrição ao Enem 2019 o estudante que está no 3º ano do ensino médio em escola pública ou que estuda em escola particular como bolsista integral e tenha renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. A isenção também é possível para inscritos no Cadastro Único, para programas sociais do governo federal e participantes que fizeram o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. E por falar em INSEJA, as datas de aplicação do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos também já estão definidas. Será no dia 4 de agosto. As inscrições poderão ser feitas entre 20 e 31 de maio. O INSEJA é direcionado aos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. A participação é voluntária e gratuita. Para obter a certificação do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos. E a certificação do ensino médio é para quem tem pelo menos 18 anos. Até 2017, era possível receber a certificação do ensino médio também pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Agora, a certificação é feita somente por meio do INSEJA. O exame é aplicado no Brasil e no exterior, por meio de parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Você sabe quem foi Chico Mendes e qual a importância dele para a história do nosso país? As repórteres estagiárias da Rádio Universitária da UFG, Gabriela Tavares e Laura Schaud, produziram uma reportagem especial sobre a trajetória do ativista ambiental brasileiro que lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. Vamos acompanhar. O advogado e administrador Ricardo Salles, titular do Ministério do Meio Ambiente, diz não conhecer a Amazônia e desconhece a história do líder seringueiro Chico Mendes, reconhecido internacionalmente e considerado uma das maiores referências da causa ambiental. O ministro também declarou que no momento histórico atual é irrelevante saber quem foi Chico Mendes. Este desconhecimento do ministro causou grande repercussão tanto nacional quanto internacional. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a fala do atual responsável pela pasta, afirmando que Salles não é ambientalista, mas sim desinformado. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a importância histórica do seringueiro. O jornal britânico The Guardian criticou a declaração de Salles e ressaltou a relação próxima que o ministro possui com o setor do agronegócio. Mas afinal, quem foi Chico Mendes? E qual sua importância histórica para o nosso país? Maria Alegretti é uma antropóloga que fez parte da luta ambiental ao lado de Chico e ela nos contou um pouco sobre o histórico do ativista. Chico Mendes foi um seringueiro, ele era filho e neto de seringueiros, ele nasceu em Chapuri, no Acre, e ele foi também um líder sindical, ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, e a vida toda dele foi voltada para a defesa do seringueiro.
Embora Chico Mendes denunciasse com frequência as ameaças de morte que recebia, ele não obteve nenhum tipo de proteção da justiça e acabou sendo assassinado em 22 de dezembro de 1988, quando abria a porta para se banhar no chuveiro que ficava no quintal nos fundos de sua casa, na sua cidade natal, Chapuri, no Acre. Chico Mendes foi morto a mando de Darli Alves da Silva, dono de um latifúndio localizado a 14 quilômetros de Chapuri. Quem disparou o tiro de escopeta foi o filho de Darli, Darcy Alves da Silva. A testemunha-chave do caso, Genésio da Silva, disse que o fazendeiro agiu por impulso, já que na época achava que Chico Mendes era uma pessoa qualquer. Darli queria derrubar a floresta que Chico defendia, e ele não tinha ideia da repercussão que o crime iria tomar. Foi o julgamento de maior repercussão no exterior e não foi à toa. Chico Mendes havia sido condecorado pela ONU em 1987. Foi o fundador da primeira reserva extrativista do Brasil e personagem essencial para o trabalho, a luta e a resistência dos seringueiros. Era conhecido como herói da floresta no mundo todo. Chico começou a ficar conhecido internacionalmente a partir da década de 1970, conta a antropóloga. Na década de 1970, a floresta na qual os seringueiros viviam começou a ser desmatada em função da implantação de grandes empresas agropecuárias. E aí ele começou uma nova luta, que foi contra os desmatamentos. Foi a partir daí que ele começou a ficar conhecido, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E essa luta ele levou até que ele foi assassinado, porque ele acreditava que a floresta tinha um valor muito maior em pé, ou seja, pela sua biodiversidade, do que derrubada. E ele defendia isso com muita convicção, uma tese que posteriormente foi confirmada. Em 1989, ano seguinte à morte de Chico Mendes, o ex-Beatle Paul McCartney dedicou uma música ao ativista ambiental, chamada How Many People, na qual fala sobre as poucas pessoas que são dispostas a salvar o planeta. Na fala de Ricardo Salles, segundo as pessoas ligadas ao agronegócio, Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar. Na Amazônia, historicamente, os seringueiros sempre viveram uma situação muito difícil dentro dos seringais. Além de não receberem pagamento adequado pela retirada da borracha, as condições de trabalho eram insalubres. Mari confirmou que, na verdade, essa era a luta de Chico, em prol da melhoria da situação de trabalho e de vida dos seringueiros que viviam principalmente no ar. Em 2017, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking de país mais letal para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente, segundo pesquisa feita pela ONG britânica Global Witness. Foram 57 assassinatos em território brasileiro e 80% das pessoas mortas defendiam os recursos da Amazônia. Também em 2017, houve o maior número de massacres. Foram 3 chacinas, nas quais 25 pessoas defensoras da terra foram mortas. Além dos homicídios, 20 indígenas gamelas foram gravemente feridos e alguns ainda tiveram suas mãos cortadas. É fato que o Brasil é um dos países mais perigosos para defensores do meio ambiente. Mas por que uma pauta tão nobre sofre tantos ataques? Para Darlene Braga, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra da Regional Acre, isso acontece devido à mercantilização da Amazônia. É muito fácil de entender. O que está em disputa são os bens naturais. Então, eles querem transformar a Amazônia em comércio, mercantilizando a Amazônia. Com isso, eles matam, eles ameaçam, eles expropriam, eles realizam chacinas. Então, o grande capital, o latifúndio, quer se apropriar da Amazônia fazendo barbaridades. Mas nós, da Amazônia, não vamos deixar. Enquanto nós estivermos em pé, nós vamos organizar o povo, nós vamos se organizar para defender a Amazônia. Mari explicou em detalhes sobre a expropriação da nossa floresta e os ataques fatais aos poucos que se dispõem a lutar pela preservação da Amazônia. Essas áreas, se elas não estão regularizadas, elas entram em disputa. Só que essas áreas nunca estão vazias. Essa é cheia de gente que, como os seringueiros, que são seus descendentes, que vivem lá há mais de 100 anos, os indígenas, os castanheiros, pescadores tradicionais. Quando começa o desmatamento para a implantação de pecuária, ou mais recentemente da soja, a retirada ilegal de madeira, as pessoas que vivem lá se defendem e o confronto se estabelece. Então essas pessoas, elas são vulneráveis, porque
não tem quem as defenda. O confronto é fatal, porque essas pessoas não têm meios de defesa. Então, enquanto não se regularizar o acesso à terra na Amazônia, essa tensão vai continuar acontecendo. Depois dos ataques a Paulo Freire, Chico Mendes tornou-se o novo alvo daqueles que tanto se incomodam com as lutas sociais no Brasil. Chico foi um líder que dedicou sua vida à preservação da Amazônia e às pessoas marginalizadas que dependem dela. Em tempos como os de hoje, em que a preservação ambiental tornou-se pauta secundária, é imprescindível manter viva a memória de quem foi e o que fez Chico Mendes. Gabriela Tavares, em colaboração com Laura Schaut, para a Rádio Universitária. Estamos apresentando Intercampus. A inclusão escolar voltada para crianças, jovens e adultos diagnosticados com autismo merece atenção especial. Mas como se dá esse processo? Eu conversei com a pedagoga Daiana Pereira dos Santos, professora do IFG, sobre esse assunto e ela deu mais detalhes. Vamos ouvir. Hoje nós vamos abordar a inclusão do aluno autista na educação. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a professora do Instituto Federal de Goiás, Daiana Pereira dos Santos, que também é pedagoga. A professora estuda a estruturação subjetiva dos autistas na psicanálise e esse foi o tema de sua tese de doutorado. Olá, professora, obrigada por atender nosso convite aqui na Rádio Universitária da UFG. Eu que agradeço, pela oportunidade, é um prazer estar falando com vocês. Professora Daiana, muitas mães e pais acabam descobrindo muito tarde, que o filho é autista. Muitas vezes após a criança apresentar dificuldades na escola, não é? Como é que se identifica uma criança autista? Então, o diagnóstico das crianças autistas, ele é feito, a partir de um conjunto, do trabalho conjunto de diferentes especialistas, Então, entre eles, o psicólogo, o médico que está acompanhando a criança, no caso, o pediatra, se necessário, um especialista, e também os educadores. No contexto escolar, os professores, eles podem ajudar, no trabalho de diagnóstico, à medida em que eles conseguem identificar traços, daquilo que se constitui como alguns dos sintomas, das características das crianças que têm o transtorno do espectro autista. E aí, quando a gente pensa na questão do diagnóstico, é importante salientar que não se trata de um diagnóstico fechado, no sentido de estabelecer padrões de comportamento, mas sim no sentido de tentar promover uma intervenção precoce no sentido de favorecer a qualidade de vida desse sujeito dentro da escola. Quer dizer, então, que as crianças podem apresentar comportamentos diferentes, mesmo sendo diagnosticada com autismo, uma criança pode ter um comportamento diferente de uma outra criança? Sim. Na psicanálise, nós costumamos dizer que se trata do autismo de cada criança. Por isso, a complexidade em se estabelecer o diagnóstico de um quadro ou não de autismo. Porque nós vamos observar nuances, no que tange a singularidade do sujeito. Então, nós podemos ter uma criança que apresenta traços de autismo vinculados à questão comportamental, no estabelecimento de laços sociais com o outro, mas que tem o domínio da fala, que consegue se comunicar. Em outros casos, nós já temos crianças que não se comunicam pela linguagem verbal, oral. Então, isso exige do professor uma sensibilidade maior para tentar reconhecer quais são as metodologias e as práticas de ensino cabíveis dentro daquele quadro. E aí é a grande questão no campo educacional, porque se trata também de uma impossibilidade de se pensar uma metodologia de ensino que padronize, que seja universal para todos os casos de autismo, considerando aí a singularidade posta em cada caso.
Mas toda criança ou jovem com autismo tem condição de frequentar normalmente a escola? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque ela exige uma avaliação, como eu disse anteriormente, de uma equipe, né? Porque o que nós devemos nos perguntar é qual é o melhor lugar para essa criança, esse jovem ou esse adulto, né, com autismo. Então, é pensar qual é o comprometimento, né? Em que condições a escola regular pode oferecer as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Caso a equipe que acompanhe o caso avalie que a escola precisa, né, de um apoio suplementar, então a gente tem que recorrer aí às outras instituições. Na minha concepção, né, não se trata de dizer se a escola regular ou se a escola especializada é o melhor para o caso das crianças com autismo. Eu volto a insistir, que é preciso avaliar cada caso. Então, não tem como dar uma resposta dizendo se o ensino regular é o ideal ou não para criança com autismo. Porque aí vai depender do nível, né, de comprometimento e de habilidade dessa criança. Professora, a criança autista tem direito de inclusão assegurado pela lei, né? Hoje em dia, na prática, quais os principais desafios, né, para se promover essa inclusão? Essa é uma excelente pergunta, porque nos faz reconhecer que a responsabilidade pela inclusão das crianças autistas na escola, ela perpassa também a questão do acesso, né? Então, quando a gente pensa no acesso, é pensar inclusive na arquitetura das escolas, se essa arquitetura ela favorece ou não o desenvolvimento da criança, considerando que na grande parte dos casos de autismo nós temos crianças com uma hipersensibilidade muito grande em relação à luminosidade, acústica. Então, há necessidade de uma adequação também da estrutura física. E isso, né, fica como competência pelos órgãos reguladores responsáveis pelos sistemas educacionais. Sim. No que tange a ação pedagógica, né, muito pautada aí no trabalho da coordenação e o trabalho do docente, a gente percebe a necessidade de que haja um investimento maior nos cursos de formação continuada, nas pesquisas, porque tudo isso vai favorecer o desenvolvimento, né, de ações pedagógicas de qualidade, de metodologias de ensino adequadas à criança autista, que precisa de um acompanhamento especializado, de um acompanhamento particular, onde o profissional que está responsável, né, por desenvolver as atividades educativas, conforme o currículo da escola, tenha o entendimento que, no caso das crianças autistas, o desenvolvimento dela pode se dar numa temporalidade diferente das outras crianças. E que isso não significa dizer que essa criança ela é inferior ou superior, mas trata-se, na verdade, do entendimento de que o desenvolvimento infantil, ele é portador de singularidades, de uma temporalidade que é única, né? Diferente em cada sujeito. Você falou agora na questão da formação, né, dos docentes, né? Os currículos da licenciatura hoje contemplam essa questão da educação inclusiva? Ela é satisfatória para a formação do profissional? Essa é uma discussão bastante contemporânea, né, que tem permeado os cursos de formação de professores. Nós, em muitas licenciaturas, ainda não temos, né, uma disciplina que trate especificamente da educação especial numa perspectiva inclusiva. Contudo, né, há um movimento muito significativo de tentar, né, desenvolver essa temática, discutir a educação especial numa perspectiva inclusiva de modo interdisciplinar, que contemple as diferentes disciplinas que pautam a formação de professores. Contudo, há de se reconhecer que esse ainda é um movimento, né, pequeno diante das nossas demandas
e que, em muitos casos, os professores assumem, né, turmas com alunos com diferentes necessidades especiais, não só o caso de alunos com autismo, sem ter o conhecimento mínimo, né, do que tange o planejamento, a elaboração de atividades pedagógicas que realmente sejam significativas e favoreçam o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Então, a gente está conversando aqui com a professora Daiana Pereira dos Santos. Ela é professora do Instituto Federal de Goiás e o tema, né, da sua tese de doutorado foi esse, a estruturação subjetiva dos autistas na psicanálise. Queria que você comentasse um pouco a respeito desse seu estudo, o que te motivou, né, a se debruçar em torno dessa temática. Então, no doutorado, eu fui motivada a estudar a estruturação subjetiva dos autismos por se tratar de um grande enigma, né, de um grande desafio, principalmente no campo educacional. Uhum. Nós temos cada vez mais a demanda pela inclusão desses sujeitos e entendemos que inclusão não corresponde com o processo de integração. Né? Ela é mais do que isso. Incluir significa não só garantir a matrícula desse sujeito na escola, mas garantir um processo educacional significativo, de qualidade, que realmente respeite a singularidade desse sujeito. E é nesse ponto, né, que a minha tese trabalha, no sentido de destacar que a estruturação subjetiva dos autistas, ela se faz de maneira singular, pelo entrelaçamento de diferentes dimensões, entre elas dimensões psíquicas como o real, o simbólico e o imaginário. E que, sendo assim, trata-se, dentro do contexto escolar, de buscar a criação de modos de trabalho com a criança, tentando sempre respeitar, inclusive, os inventos de cada criança. Uhum. E partindo também do pressuposto do foco de interesse da criança. Porque, mediante a identificação de o que desperta interesse na criança, é possível ao professor, no seu planejamento, pautado por pesquisas, estabelecer um trabalho, né, coletivo com outros profissionais e em consonância com um diálogo intenso, né, próximo com a família, criar alternativas pedagógicas, né, também singulares, que respeitem o tempo de cada criança aprender. Esse foi o propósito da tese de doutorado, né, tendo como referencial teórico os pressupostos da psicanálise, sobretudo de Freud e Lacan, onde se considera que o sujeito não é tomado apenas pela consciência, mas que há um funcionamento inconsciente, né? E esse funcionamento produz efeitos nas relações com o outro, inclusive nas relações escolares, entre a criança e o professor e a criança e os seus pares. Tá certo, muito interessante. Professora, obrigada pela sua disponibilidade. Nós conversamos aqui com a pedagoga Daiana Pereira dos Santos. Ela é professora do Instituto Federal do IFG, né, Campus Anápolis. A gente falou um pouquinho a respeito da inclusão escolar dos alunos com o espectro autista. Professora Daiana, obrigada pela sua participação. Parabéns aí pelos seus estudos, seu trabalho e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. O Ministério Público de Goiás realiza uma ação contra uma prática comum entre estudantes, a cola. A repórter estagiária Gabriela Tavares conversou com a idealizadora do projeto, a promotora Liana Antunes Tormin, que deu mais detalhes sobre essa ação. O Ministério Público do Estado de Goiás quer ampliar e dar mais visibilidade à campanha Não é Vantagem. Esta campanha é desenvolvida desde o ano passado em escolas de todo o estado e tem como objetivo prevenir e combater atos de corrupção do dia a dia, como uma cola durante a prova, por exemplo, difundindo conceitos de ética e honestidade. Para levar essas reflexões ao ambiente escolar, o MP de Goiás está lançando um concurso para que estudantes participem deste debate por meio da produção de vídeos que tratem sobre o tema.
Para conhecermos melhor a campanha Não é Vantagem, o concurso de vídeos lançado, o Intercampus conversa hoje com a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Educação do Ministério Público de Goiás, Liana Antunes Tormin, idealizadora e incentivadora da campanha. Obrigada por aceitar nosso convite, Liana. Obrigada a vocês, o prazer é nosso. Então, Liana, para a gente começar, tem como você explicar como que surgiu e qual que foi a motivação dessa campanha? Olha, a campanha surgiu num contexto em que se discute intensamente no nosso país a importância da honestidade, da ética, o combate à corrupção. Aí, considerando as atribuições institucionais do Ministério Público de combater os atos de corrupção, nós idealizamos essa campanha que tem o propósito de levar os estudantes a refletirem sobre as formas de prevenir, de combater os atos de corrupção que acontecem no ambiente escolar. De forma que a nossa intenção é fazer com que o estudante assimile essa ideia e difunda em casa, na vizinhança, para que a gente comece a promover uma mudança de cultura desde cedo, nas gerações mais novas e vai atingindo todas as gerações para que o nosso país melhore. E como é que funciona essa campanha na prática das escolas? Olha, nós confeccionamos materiais de postagem em rede social, um vídeo que vem sendo veiculado na mídia e o Ministério Público de Goiás está realizando por meio das promotorias de justiça concursos envolvendo os estudantes da rede pública estadual. Então, esses estudantes são instados a refletirem sobre o assunto pelas escolas da rede pública e, em seguida, eles são levados a produzir um vídeo sobre essa temática, prevenção e combate aos atos de corrupção no ambiente escolar. Os melhores vídeos estão sendo premiados pelo Ministério Público. A gente está fazendo a premiação com bicicletas e leitores digitais. Atualmente, esse concurso está em curso em 9 promotorias de justiça, que são em 9 municípios, aliás, por meio das promotorias de justiça, né? Os municípios são Cromínia, Orizona, Piranhas, Posse, Rio Verde, Inhumas, Mozarlândia, Vianópolis e São Luís de Montes Belos. Então, os colegas estão conduzindo esses concursos e eles estão em fases distintas, né, de andamento. Paralelamente a isso, nós fizemos uma parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia. O sindicato vai realizar o concurso público na rede particular de ensino de Goiânia. E quem que pode participar e quais que são os critérios que vão ser analisados para a seleção dos vídeos? Olha, podem participar nos concursos promovidos pelo Ministério Público estudantes do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio. No concurso realizado pelo CEP nas escolas particulares aqui em Goiânia, a premiação é destinada para estudantes do 6º ano em diante, ou seja, Fundamental 2, mais ensino médio. Os requisitos são a adequação ao tema, a originalidade, a criatividade, né, a inovação. E a ideia é que os estudantes produzam vídeos caseiros mesmo, vídeos simples que tragam uma mensagem importante. Todo esse material que for produzido vai ser difundido em nossas redes sociais, porque a gente pretende dar maior amplitude, né, o maior alcance a essa mensagem que é tão importante. E na sua opinião, como coordenadora, né, do Centro de Apoio Operacional da Educação, você acha que projetos como esse ajudam a construir uma sociedade menos corrupta? Demais, eu acho que é fundamental. Há pouco tempo nem se consideravam esses pequenos atos de corrupção como atos de corrupção mesmo. Então é o colar na prova, furar a fila na cantina, não devolver um troco a mais, né, não devolver um livro da biblioteca. Tudo isso, há pouco tempo atrás, era tido como algo pouco significativo, uma coisa normal na cultura, né, do nosso povo. Mas a gente tem provocado essas reflexões para todos perceberem que é assim que se começa, né, a prática de um ato de corrupção. Deixando de lado os princípios da honestidade, da ética, nessas pequenas ações, é que o indivíduo se habitua a cometer mais transgressões. Então, a importância de transmitir essa mensagem para o estudante é imensurável. Né? Então, olha, desde o início, nunca falte com a verdade. Desde o início, nunca seja desonesto, mesmo nos pequenos atos, que, na verdade, no dia a dia se transformam em grandes atos mesmo de honestidade e de ética. Nós conversamos com a idealizadora da campanha Não é Vantagem, a promotora de justiça Liana Antunes, do Ministério Público do Estado de Goiás. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFG. Eu que agradeço, estamos à disposição.
O Intercampus de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.